E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que sim. Bora filosofar? Então vamos lá. Na primeira parte da aula, foi uma aula um pouco mais curta, a gente entendeu o sentido filosófico de paixão. E entendemos a necessidade de superar a paixão. Agora, na segunda aula, a gente vai entender todo o contexto do pensamento platônico barra socrático de amor, a partir de um livro maravilhoso chamado Banquete, onde Platão vai desenvolver toda a tese socrática de amor para chegar no ágape, que é o amor perfeito. Espero que você esteja curioso para chegar a essa ideia comigo, porque a aula ficou muito legal. Bora filosofar. Vamos, pessoal, vamos lá. Então, no primeiro momento, entendemos a ideia de paixão. Do ponto de vista filosófico, a paixão é um afeto que nasce de uma contingência, que não tem uma natureza a partir do próprio homem, e sim daquilo que afeta a sua existência. Nessa segunda parte, eu te convido a conhecer o Banquete, um livro maravilhoso que Platão escreve a partir de diálogos de Sócrates com seus discípulos, para eles chegarem a uma ideia sobre o que é o amor. Só para a gente entender o enredo do livro, Sócrates e Platão vão à peça de teatro com seus discípulos, né? E após a peça de teatro, existe um banquete preparado para eles celebrarem entre si aquele momento. E lá pelas tantas, durante o banquete, Sócrates propõe um movimento dialético para se chegar ao conhecimento sobre o que é o amor. Ele faz uma exortação, uma indagação, constrói ironias para se chegar a uma maiêutica sobre o amor. E aí é interessante que ele vai provocando cada um dos seus discípulos para que eles possam falar o que é o amor para eles. E é legal demais, porque, por exemplo, em um dos momentos, um dos discípulos levanta e narra que para ele, amor é como o mito de andrógeno. Ele narra que os seres humanos, no início, eles eram compostos por 2 corações e 2 cabeças. Tudo no ser humano era em dobro. E em um determinado momento caiu um raio sobre a Terra. Quando esse raio caiu, dividiu os seres humanos em 2 partes. Nesse momento, os seres humanos passaram a peregrinar por toda a Terra até achar a sua outra metade que foi cortada pelo raio. É muito bonita essa tese, mas não é suficiente ainda para Sócrates. Um outro discípulo se levanta e fala e diz que o amor é o sentimento que mais aproxima o homem de um Deus, porque o amor provoca um profundo sofrimento no homem. Sofrimento esse que só um Deus é capaz de suportar. Bonito também, mas também não é o suficiente. Até que no final Sócrates se levanta e apresenta a ideia de amor, que Platão escreve. Que hoje muitas vezes nós usamos a ideia de amor platônico. Por vezes na aula eu vou dizer Sócrates disse, outras vezes eu vou dizer Platão disse. E por um princípio básico, você sabe, Sócrates não escreveu nada. Tudo que nós sabemos de Sócrates são escritos de Platão a partir dos diálogos. Então Platão escreve aquilo que Sócrates está dizendo. Ficou bem legal a aula. Vamos lá que você vai entender a ideia de amor. Tá? Então, a ideia, como a gente já trabalhou em outras aulas, é entender que tudo que nós sabemos de Sócrates são escritas platônicas. Tá? E aí eles vão chegar numa concepção interessante sobre o amor. Antes de tudo, Platão ele escreve que o amor é uma evolução da alma. Lembra daquela ideia de mundo sensível e mundo das ideias? O amor é um sentimento que leva a nossa alma para o bem. O amor é aquele sentimento que condiciona a alma para o mundo das ideias. Porque o amor nos aproxima do conhecimento perfeito. Isso é o amor para Platão. A ideia de que por ele nós atingimos um bem maior, um bem supremo. Então o amor é esse caminho que faz a alma sair do mundo sensível e atingir o mundo das ideias, e atingir o mundo inteligível. E não é qualquer amor, é o amor pela própria sabedoria. O filósofo, antes de tudo, é alguém que ama a sabedoria. Filosófia, amor pela sabedoria. Então, a ideia de Platão é que o amor nos faz ser atraído pelo belo. Então, e entendam belo do ponto de vista grego mesmo, a ideia de beleza. Se você não domina muito a ideia de beleza para os gregos, no canal eu tenho uma playlist sobre a concepção da ideia de beleza. Dá uma olhada lá que você vai ter na primeira aula a ideia do belo para os gregos. O belo é o perfeito.
O belo é o sumo. E o belo, ele não existe no mundo sensível. O belo, ele existe no mundo das ideias. Tudo que nós temos aqui no mundo sensível são cópias imperfeitas daquilo que existe no mundo das ideias. Então, o que o amor faz conosco? O amor é uma espécie de imã que faz com que nós, buscando o belo, para chegar ao bem, sejamos capazes de amar. Veja, Platão, ele está há 400 anos antes de Cristo. Mas nós percebemos aqui algo muito próximo daquilo que a perspectiva cristã de amor defende. A ideia de que o amor nos faz chegar em Deus. Platão não tinha consciência do Deus teológico cristão, mas já é um caminho que a teologia cristã também vai utilizar para a concepção da ideia do amor de Deus. Porque o amor é a atração do homem para aquilo que é belo. E nada mais belo do que Deus. Então, se eu quero chegar até Deus, eu preciso amar. Platão já dizia isso. Se eu quero chegar no mundo das ideias, eu preciso amar. E amar a quem? Amar ao próprio conhecimento. Para isso, Platão ele vai entender que o amor é um ser intermediário entre o homem e Deus. O amor é aquele que se coloca, aquele que se faz entre o homem e Deus. Amor para Platão é uma espécie de dêmon. Dêmon é um ser que está entre o homem e Deus. Esse dêmon é aquele que vai conduzir o homem até o bem. É aquele que vai fazer com que o homem, atraído por esse amor, atinja o mundo das ideias. Amor para Platão e Sócrates é experimentar essa ideia por meio do conhecimento da verdade. O que eles estão dizendo aqui? Estão falando o seguinte, olha, o que é o amor? O amor é aquilo que me aproxima do mundo das ideias. E ao chegar no mundo das ideias, eu vou conhecer a verdade. Então não há como conhecer a verdade sem o amor. Sem essa busca pela própria verdade. Platão, ao chegar a essa conclusão, ele vai dizer que existem duas formas de amor. Eu acho muito interessante essa ideia dele. E aí ele vai usar duas palavras para representar essas duas formas de amor. Primeiro, ele vai chegar num amor que ele chama de philos. O amor philos é o amor racional. Philos, amizade. Daí a ideia de filosofia. O amor que eu sinto pelos meus amigos, ele é racional. O amor em si racional é um amor fraterno. Mas há um amor que transcende a racionalidade, que Platão vai chamar de eros. No eros é onde prevalece o irracional. É uma busca irracional por algo. Nós vivemos essas duas dimensões de amor para chegar numa terceira dimensão do amor que no finalzinho da aula você vai entender. Nós passamos a vida por um amor philos, razão, escolha, e um amor eros, irracional. E aí Platão e Sócrates, ao chegar nessa conclusão do eros, ele vai apresentar para nós o eros. E vai colocar o filósofo dentro dessa cena. E aí ele vai falar, olha, quem é Eros? Eros é filho de Pênia e de Poros. Eros, então, é filho de dois deuses da mitologia, Pênia e Poros. E segundo Platão, Eros herda de Pênia e de Poros as virtudes que são próprias deles, pais. Natural, um filho herda as virtudes de seus pais. Eros vai herdar. Bom, de Pênia, Eros herda a fome. De Poros, Eros herda o desejo por aquilo que ainda não possui. Então, Eros é um ser que herdou a fome da mãe e o desejo do pai por aquilo que ainda não tem. Beleza. Ao herdar essas duas virtudes, Platão apresenta a ideia de amor segundo Sócrates. O que é o amor? Amor é o desejo faminto por aquilo que ainda não se possui.
O amor é um desejo faminto por aquilo que ainda não se possui. Isso é o amor. Não é um simples desejo, mas é um desejo faminto. Portanto, amor, nesse momento, a gente pode concluir que amor não é uma contingência. Ele não é uma paixão que nasce do externo. O amor, ele nasce da própria virtude, daquilo que Eros herdou dos seus pais e faz parte de sua natureza. É um desejo faminto por aquilo que não se possui. Veja, vou dar um exemplo, bem romântico. Espero que minha esposa esteja vendo essa aula. Por que eu considero que eu amo a Érica, minha esposa, e vou amá-la para sempre? Do ponto de vista platônico, existe uma resposta. Todos os dias, ao acordar, eu desejo ardentemente que ela seja feliz e que eu possa contribuir para a felicidade dela no dia de hoje. Há pouco ela saiu para trabalhar e eu desejei a felicidade dela. E vou passar o meu dia inteiro fazendo coisas para fazê-la feliz. Eu não possuo a felicidade dela. Eu desejo a felicidade para ela. Eu tenho fome da felicidade para ela. Ao final do dia, quando nós formos dormir, eu vou olhar para ela e perceber o quê? Hoje eu não consegui fazê-la feliz. Por mais que aquela fome, aquele desejo me impulsionasse a fazê-la feliz, hoje eu não consegui. Pois bem, amanhã eu vou ter outra oportunidade de, ao acordar, desejá-la fazê-la feliz. Passar o dia com a fome da felicidade dela. Terminar o dia e perceber que eu não consegui. E a minha vida vai ser a eternidade esse desejo faminto pela felicidade da Érica, minha esposa. E ao final vou perceber que não atingi. Daí a concepção de amor platônico. O desejo faminto por aquilo que não se possui. O dia que eu olhar para minha esposa e perceber que eu já faço ela feliz, eu não tenho mais o que desejar para ela. Já atingiu o pleno. Acabou o amor. E se há uma dica que no banquete Platão está dando para você agora é: você ama alguém com amor eros, irracional? Deseje ardentemente por ele ou por ela. E perceba o quanto você é incapaz de dar a ele, a ela, aquilo que você tanto busca. E passe a vida desejando. Porque quanto mais desejarmos, mais amamos. E aí, prosseguindo, Platão coloca na boca de Sócrates uma comparação dizendo que Eros é um filósofo. Por quê? Porque o filósofo, ele não possui todo o saber. Veja que uma das premissas socráticas é que sabedoria é ignorância. Só sei que nada sei. Então, eu, como um filósofo, segundo Sócrates, tenho que entender que eu não sei tudo. Eu não possuo todo o saber. Mas também não sou ignorante, de forma total. Algo eu já sei. Mas eu percebo que isso que eu já sei é muito pouco, perto daquilo que eu posso saber, perto daquilo que eu posso conhecer. Portanto, amor é sabedoria. Porque quando o Eros em mim me faz perceber que a sabedoria me faz falta, eu vou buscar a sabedoria em plenitude. E quando eu percebo que só sei que nada sei, eu vou perceber que amanhã eu tenho outra oportunidade de saber. E vou passar a vida inteira amando a sabedoria. Olha que genial. Por isso que Eros é o filósofo, na visão socrática / platônica. Porque se o amor é o desejo por aquilo que faz falta, e o filósofo percebe que a sabedoria lhe faz falta, então o filósofo ele ama a sabedoria. Genial, né? Genial. E aí, avançando, Platão ele escreve que, segundo Sócrates, o desejo faminto conduz a alma para o bem. Seja, por exemplo, pela minha esposa ou pela própria sabedoria, usando esses dois exemplos que eu dei nesse quadro. Esse desejo pela Érica, minha esposa, e pela sabedoria, vai levar a minha alma para o mundo das ideias. Ponto.
E eu, para isso, preciso passar por 3 estágios. O primeiro estágio, na visão platônica, é o estágio do amor físico. O amor físico é um amor imperfeito. É um amor baseado num princípio material. Esse amor, o físico, ele não está preparado para conduzir a alma para o bem. Eu sempre brinco com os meus alunos, né? Às vezes a gente perde oportunidades grandes em nossa vida de nos relacionar com pessoas que vão conduzir a nossa alma para o bem, porque a gente fica preso a um amor físico, né? Aquela pessoa ela é bonita, esteticamente falando, né? Ela tem atributos que nos atraem, isso é bom, isso é importante, mas não é um critério, não pode ser critério. Porque aí você começa a se relacionar com aquela pessoa, você percebe que ela é vazia, que ela é oca, que ela não possui os mesmos valores que os seus, que ela está distante daquilo que você busca de vida, e aí já é tarde. Porque você já pautou esse amor nesse primeiro estágio. E aí você descobre, do ponto de vista do banquete, que esse amor não te levou para o mundo das ideias. Não te conduziu para o bem. Quantas pessoas aí se casam pautado no amor físico e, de repente, o casamento acabou. Por quê? Porque ainda está preso a um primeiro estágio, não evoluiu. Entendam que o amor físico é atração, é parte, a gente vai entender isso no próximo quadro. Ele é parte que me leva para o mundo das ideias, mas ele não está no mundo das ideias. Ele é imperfeito. Obviamente, quando eu conheci minha esposa, houve um amor físico, houve uma atração, mas essa atração me levou para um segundo estágio, que é o amor espiritual. E não entenda o espiritual do ponto de vista religioso, não. Entenda o espiritual do ponto de vista metafísico, que é o conhecimento além dos sentidos. Então, esse amor espiritual, beleza, ela tem os atributos, só que ela tem mais do que esses atributos. Passa a conhecer os valores, passa a conhecer os princípios, sou atraído ainda mais para o bem, e sendo atraído ainda mais para o bem, estou mais próximo do mundo das ideias. E esse conhecimento é aquele imã que eu falei há pouco para vocês. Esse conhecimento é essa força que conduz para chegar no mundo das ideias. Então, no conhecimento, nós, por exemplo, minha esposa e eu decidimos nos casar no meio de um amor espiritual. Decidimos um pelo outro. Percebam que não foi pautado por um afeto, paixão. A paixão está muito presente na primeira dimensão do amor físico. Mas ela não é a essência do amor. O amor espiritual, você ultrapassa a paixão. Porque você começa a perceber algo nascendo em você. Para chegar no terceiro estágio, que é o amor absoluto. Que é o amor perfeito. Que é aquele presente no mundo das ideias. Que a teologia, por exemplo, quando apresenta o amor de Deus pelo homem, partindo desse princípio platônico, vai chamar de ágape. Amor perfeito. Amor pleno. Esse sim é o bem. É para lá que o amor deve nos conduzir. Aquele amor que eu falei há pouco para vocês é essa força que atrai para essa nova dimensão. Ok? Bom, e aí para a gente fechar, a gente precisa entender que o amor ele passa por alguns estágios. Ele vai passar por alguns níveis que é próprio de nossa existência. É próprio de nossa existência atingir esses níveis de amor. Que níveis de amor são esses? O primeiro nível é o amor físico, que a gente viu há pouco. O amor físico, que é esse desejo sexual, que é o afeto, que é a afecção, que é aquilo que nasce de uma contingência. E como nós vimos há pouco, ele não pode ser critério de nossas escolhas. Quantos casamentos começam e terminam porque foram pautados por um amor sexual, por um amor físico? Como eu disse para vocês, o amor físico é importante, mas ele não pode ser o centro.
Depois que a gente passa do amor físico, a gente vai atingir o amor empírico. Esse amor empírico é aquele que é despertado pelo conhecimento. Ele é subjetivo. Só você consegue enxergar a beleza do outro. Por mais que as outras pessoas não consigam, e por mais que você tente descrever para as pessoas o belo que você enxerga no outro, as pessoas não vão conseguir enxergar. Porque é subjetivo. É aquilo que você enxerga. Provavelmente, ao perguntar para a Érica, minha esposa, qual a impressão que ela tem a meu respeito, ela vai descrever uma série de atributos que talvez você não perceba. Ela vai dizer que eu sou lindo. E aí você fala, não. Mas para ela, sim, porque isso já é um amor de conhecimento, é um amor empírico, é um amor mais ligado a um elemento subjetivo. Eu queria que vocês entendessem que, do ponto de vista platônico, um nível ele não elimina o outro. Um nível ele traz o outro com ele. Por exemplo, o amor empírico ele é resultado de um amor físico, mas ele é um nível a mais. E é importante vocês entenderem também que, do ponto de vista do Platão, o amor ele atinge a sua plenitude quando a gente chega no último nível. Qualquer decisão pelo Eros que o ser tomar, pautado por algum desses níveis que não seja o último, vai ser equivocado. No amor empírico, é aquele frio na barriga, é aquele entusiasmo, é aquela sensação que só você tem, mas que ainda é cedo para tomar qualquer decisão. Aí a gente atinge um terceiro nível, que vai trazer com ele tanto amor físico quanto amor empírico. O terceiro nível é o que Platão chama de nível geral. Nível geral é aquela impressão que você não consegue definir, simplesmente você tem. Por que você ama fulano de tal? Eu não consigo explicar. Eu sei que eu tenho um desejo faminto por fazer algo por ele, por fazer algo por ela. Não há uma explicação, eu simplesmente amo. O amor geral é aquele amor que não cabe dentro de um conceito. É aquele amor que é resultado da própria existência, que traz com ele o empírico e que traz com ele o físico. Evoluímos, demos um passo, chegamos no quarto nível. A paixão ela vem. Na verdade, a paixão ela volta. Nesse quarto nível é quando algumas contingências começam a tomar conta da relação, do amor. Você ama, mas de repente você descobre que aquela pessoa te traz raiva. Você ama, mas de repente você descobre que determinadas coisas que aquela pessoa faz te traz uma certa dor. Você ama, mas você descobre que a relação com o outro, o eros, o irracional, é muitas vezes pautado por afeições, por contingências. De repente eu descobri que a minha esposa, ela tinha uma série de coisas que me geram raiva. Ações dela, condutas dela. E é importante a gente descobrir que o outro faz isso conosco, porque o outro não é eu, o outro é simplesmente o outro. E o outro, sendo o outro, ele vai fazer coisas que é própria do outro. E é nessa hora que a nossa decisão pelo outro deve surgir. Me lembro, por exemplo, quando eu comecei a amar de fato a minha esposa, nessa ideia de um amor geral, eu percebi que tinha algumas coisas que ela fazia que me incomodavam. E me incomoda até hoje. Mas aí eu pensei, bom, o que é maior? O amor ou essa simples coisa que me incomoda? E aí eu percebi que o amor era maior que aquilo. Então, o que eu fiz? Eu não fui dominado pelas paixões. Pessoal, muitos relacionamentos acabam porque nós somos dominados por paixões. Ou então porque nós queremos que o outro mude completamente sua conduta em função de nós. Isso não é amor, isso é egoísmo. É necessário eu olhar para os defeitos do outro, da minha esposa, ou seja lá, de quem você quiser tomar como referência. É importante a gente olhar para os defeitos dos outros e entender o quê? Bom,
Mesmo em meio a esses defeitos, eu decidi amar. Porque há um desejo faminto pelo outro que supera essas paixões. Dá para explicar? Não, porque Eros é irracional. Uma amizade dá para acabar, porque é racional. Se eu sou amigo de alguém e esse alguém faz coisas que me incomodam, gera em mim raiva, ansiedade, dor, prazer, seja lá o que for, eu simplesmente acabo a amizade, porque é racional, é filos. Agora o Eros não, porque há uma decisão anterior à paixão, que é o geral. Se esse quarto nível tivesse aparecido no primeiro, talvez nós não amássemos. Mas primeiro houve um amor físico, que evoluiu para um amor empírico, que evoluiu para um amor geral. E nessa fase, chegam as paixões, que é o momento de decidir. Se eu estou disposto a conviver com o outro, mesmo em meio a essas paixões, é porque eu amo. É Eros. Se eu não estou disposto, é porque eu não amo. É Filos. Faça esse exercício no seu relacionamento. Quinto nível é o que nós chamamos de sonho conjugal. Até uma outra expressão que eu acho muito interessante, chamada amizade marital. É no momento em que você se decidiu e você não imagina mais a sua vida sem o outro. Você começa a planejar a sua vida ao lado do outro. É o desejo de conviver, mas não é um simples desejo vontade, mas é um desejo faminto. Nessa hora, o Eros atinge uma maturidade. É quando um olha para o outro e percebe o quê? É o momento de conviver. Muitos casamentos acabam rápido, por quê? Porque decidiram se casar, juntar as trouxas, juntar as escovas de dente no amor físico, no amor empírico. E quando chegou a paixão, acabou. Não. A decisão pelo outro, a decisão pelo casamento, por exemplo, deve vir num quinto momento, chamado sonho conjugal. Esse quinto vai levar a um sexto, que é a essência. A essência que é o sacrifício pela pessoa amada. Veja que o amor ele está subindo de nível. É físico, é empírico, é geral, é passional, é sonho, é essência. É eu entender que a minha vida só faz sentido se eu me sacrificar pela pessoa amada. Isso está muito presente, por exemplo, no amor dos pais pelos filhos. Quando nós vemos, por exemplo, os pais tirando a própria boca para alimentar seus filhos. Isso é amor essência. É eu anular muitas vezes aquilo que eu gosto pelo outro, pelo meu filho, por exemplo. É eu olhar a pessoa amada e estar disposto a morrer por ela. E esse amor essência leva ao amor ágape, que é o amor absoluto, que é o amor pleno, que é o amor capaz de envolver todos os 6 níveis anteriores, nele em si. Nele em si. E esse amor ágape, ele se encontra no mundo das ideias. Então eu devo ser atraído por esse amor ágape para chegar no mundo das ideias. Então é isso aí, gente. Espero ter ficado claro essa sequência de 2 aulas. No primeiro momento, entendemos a ideia de paixão. Agora, nessa segunda aula, construímos a ideia de amor para Platão. E aí construímos toda a visão que vai influenciar muito do ponto de vista ocidental do amor. Você tem muitos conceitos do mundo ocidental que se baseiam, ou pelo menos tem alguma raiz na ideia de amor para Platão. Espero que tenha gostado, tenha te ajudado a entender muitas questões existenciais e que você continue comigo nas próximas aulas. Posso contar com você? Então, bora filosofar!